Fala galerinha pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é a Casa de Pensamentos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas. Bom, primeiro de tudo, eu espero que esteja dando pra me enxergar e que esteja dando pra me ouvir, porque eu tentei arrumar aqui, né, enfim, eu tentei arrumar aqui, mas eu não sei se eu fiz besteira. Eu espero que eu não tenha feito. A questão é a seguinte, eu sempre tive uma relação bastante complicada com produção de conteúdo. E vocês que acompanham aqui o canal têm plena noção disso, já que eu não tenho uma constância... Bom, eu não tenho nenhuma constância de vídeo, certo? Pois é. Mas eu tenho amigos que me incentivam muito a continuar produzindo conteúdo, principalmente aqui. E aí, conversando sobre isso, eles me disseram que sentem falta de eu ser mais natural nos vídeos. Não que eu traga uma persona falsa quando eu venho pra cá, mas eu tendo a me fazer de uma forma um pouco mais formal, sabe, um pouco mais polidinha, pra ficar legal na câmera. E aí eles comentaram que seria muito divertido ver um vídeo comigo mais natural, escrachada do jeito que eu sou e... entendeu? Então eu resolvi testar. Então, pra inaugurar essa nova fase do canal, eu vim falar sobre as 3 últimas leituras que eu fiz aí esse ano e no ano passado também, tudo bom? Eu vou por ordem decrescente, né? Então eu vou falar primeiro do mais recente, pro anterior e assim vai. Eu espero que vocês saibam o que ordem decrescente significa. E pra começar, eu já venho com um tiro, que foi O Beijo do Rio, do Stefano Volpi. Esse livro foi o livro do último ciclo do Clubinho dos Inscríveis, que é o clubinho de leitura do Alec, do Umbucaholic. E aí eu decidi participar e foi, assim, uma ótima ideia, ao mesmo tempo que foi uma péssima ideia. O Beijo do Rio é um suspense nacional, escrito pelo Stefano Volpi. Um autor, inclusive, super acessível, viu, gente? É muito bacana. E ele vai contar pra história, gente, do Daniel, que é um rapaz que conta com acho que 27 anos, quando começa a história, e a gente descobre que ele fugiu, e sim, essa é a palavra certa, ele fugiu da sua cidade natal, que fica no interior do Rio de Janeiro, um lugar assim desse tamanhozinho. Ele fugiu de lá com 17 anos e se mudou para São Paulo. Fez faculdade, se tornou jornalista e começou a trabalhar na revista Vozes. E o objetivo dele era deixar o passado para trás, esquecer a vida que ele teve e cuidar de si próprio e viver a vida, entendeu? Sem pensar no lugar que ele deixou. Por mais que a gente faça uma terapia, por mais que a gente passe por um processo, o nosso passado, ele sempre nos alcança. E a gente precisa lidar com ele numa hora ou na outra, entendeu? E isso acontece com o Daniel, quando uma colega de escola dele entra em contato com ele, no sentido de ela vai até a porta da casa dele, todo mundo é normal nesse livro, e ela fala, então, eu quero te contratar, porque nós tivemos um caso lá na cidade. O Romeu morreu, e estão falando por aí que foi suicídio, mas não foi. Eu acho que o Romeu foi assassinado. Romeu era o melhor amigo de infância do Daniel. Uma das pessoas que ele mais amou na vida toda. E pelo Romeu ele volta para fazer esse trabalho de investigação. Só que enquanto ele tá fazendo esse trabalho, invariavelmente ele vai se deparar com os seus demônios, né, com os traumas que ele deixou para trás. E ele vai ter que encontrar uma maneira de passar por essa experiência sem se perder. E, gente, eu preciso contar para vocês uma coisa. Como eu mencionei, esse livro fez parte do ciclo de leitura do Clubinho dos Inscríveis. Todas as reuniões já estão disponíveis lá no canal do Alec para quem é membro. E eu participei de 3 das 4 reuniões que tiveram. Nessas 3 reuniões eu estou simplesmente surtada, tá? Eu tô simplesmente surtada porque esse livro, ele me desmontou inteirinha e me largou pra eu mesma me remontar, tá? A minha frase que eu mais tenho repetido desde que eu terminei essa caceta é: Stefano Volpi, você é pessoalmente responsável por pagar a minha terapia, porque as próximas sessões vão ser todas sobre o que esse livro fez comigo. Eu não sei, eu dei 5 estrelas favoritado pra esse livro. E é um livro que acabou comigo. Ele acabou comigo no ponto de eu estar no meio da estação São Bento, do metrô aqui de São Paulo, 3 horas da tarde, chorando igual uma vagabunda, tendo 3 pessoas diferentes, em momentos diferentes, vindo perguntar se eu tava bem, se eu precisava de ajuda.
Foi isso aqui que esse livro fez comigo. É uma história sensacional. Eu fiz um comentário em uma das reuniões e eu quero trazer pra cá, que é assim: me deu a sensação de que o Volpe escreve como se ele estivesse escrevendo uma ópera. Então, esse livro, ele vai crescendo, sabe? Ele constrói uma tensão, ele constrói uma agonia, ele constrói uma barragem dentro da gente, pra no final ele arrebentar tudo isso. E aí o bagulho só sai louco e você fica ali pra lidar com tudo que aconteceu. É um livro que fala muito sobre fazer as pazes com o seu passado, fazer as pazes consigo próprio. E quando eu digo fazer as pazes, eu não quero dizer sobre você esquecer o que aconteceu, entendeu? Sobre você fingir, né? Viver fingindo que nada aconteceu. Não. É sobre você lidar com o que aconteceu de uma maneira saudável e você conseguir se libertar disso. Entender que o que aconteceu com você no passado não resume quem você é. Existe uma discussão aqui muito importante e muito profunda que o Volpe trata com uma sensibilidade que é assim, sobre você conseguir perdoar a sua criança interior. E assim, gente, não adianta, entendeu? A gente pode tentar fugir, mas absolutamente todos nós temos algum tipo de problema com a nossa criança interior, tá? Nós somos adultos mal resolvidos porque a gente não fez as pazes, a gente não perdoou a criança que a gente foi. Eu, até hoje, tenho muitos problemas com a minha criança interior e com a criança que eu fui, com a criança que passou pelas coisas que eu passei. Eu tenho um problema muito grande de lidar com ela. E o Volpe, ele trata esse assunto aqui, ele traz essa necessidade do perdão, de você se perdoar e de você se aceitar como você é hoje e como você foi quando você não sabia ser algo melhor, que acabou comigo. Eu recomendo muito esse livro para todo mundo que gostar de um murro na garganta e também gostar de um suspense, uma investigação, porque essa parte também é muito bem construída, tá? Ele traz umas pautas extremamente profundas e etc, mas a parte do suspense em si também é muito boa. Eu realmente dei 5 estrelas, favoritado, porque assim, eu nunca mais vou esquecer desse livro. É sobre. Seguindo a linha de livros que te destroem por completo e acabam com o seu psicológico, antes de O Beijo do Rio, eu li Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Esse livro é totalmente diferente de tudo que eu estava acostumada a ler. É uma autobiografia narrada, entendeu? A Janet McCurdy tá contando a história dela como se fosse um romance. Romance, o gênero literário. E é bastante curioso. Isso fez com que o livro fosse muito mais fácil para mim, para eu poder consumir, para eu poder continuar a leitura, porque é um livro 100% fora da minha zona de conforto. Eu não tenho o costume e nem a vontade, para ser sincera, de ler muitos livros desse tipo. Mas eu escolhi ler esse daqui. A Janet, para quem não conhece, ela é uma atriz. Ela foi atriz mirim, né, um puta de um sucesso, principalmente da Nickelodeon, por causa da série iCarly. Ela fazia o papel da Sam Puckett. E sempre foi a minha personagem preferida, a Sam. Ela era irreverente, ela era grosseira, entendeu? Ela não ligava pra porra nenhuma. Ela era sensacional, eu me identificava muito com ela. Quando a Janet lançou esse livro e eu fui atrás de saber sobre o que falava, eu fiquei muito de coração partido por saber que esse momento da vida dela, que pra mim proporcionou tanto entretenimento e tanta identificação, foi um inferno para ela. Ela conta aqui sobre como ela lidou com o estrelato e a fama, enquanto lidando com uma mãe narcisista, abusiva, que fez muito mal para ela. A história, o livro, ele é literalmente sobre isso. Começa com a Janet criança, indo para a primeira audição dela, né, o primeiro teste que ela vai fazer como atriz, e ela vai narrando a relação dela com a mãe, a relação dela com o estrelato e como ela aguentou tanta coisa só porque a mãe forçava ela a aguentar. E o livro acaba depois que ela começa a fazer terapia e depois que ela conseguiu entender algumas coisas e fazer as pazes com ela mesma. Gente, esse livro, ele claramente, essa aqui são as marcações que eu fiz, ele me tocou muito. E é um livro muito profundo, é um livro muito dolorido,
tá? Diferente do Beijo do Rio, que, inclusive, eu também marquei que só a porra, eu não recomendo esse livro para todo mundo, porque ele trata de assuntos extremamente sensíveis e de uma maneira muito crua, né? A narrativa da Janet, ela é muito direta, ela é sem rodeios, é como se a gente estivesse comendo carne crua, sabe? Com todas as suas texturas, todos os seus sabores e o gosto de sangue ali no fundinho. Ela vai falar sobre relacionamento abusivo entre pais e filhos, sobre abuso moral, abuso psicológico, que foi o que aconteceu com ela dentro da indústria de Hollywood. Ela expõe muito da podridão que é essa indústria e ela fala sobre transtornos alimentares, ela fala sobre doenças psicológicas e são assuntos extremamente sensíveis e que podem chocar muito as pessoas que estão lendo. Me chocou muito, tá? Eu só não fiquei completamente a bublé das ideias porque eu tô fazendo minha terapia, entendeu? Eu tô tomando meus remédios direitinho, então eu acho que isso ajudou para que eu não me sentisse tão afetada pelo livro. Mas assim, principalmente se você tem gatilhos, se transtornos alimentares são assuntos muito sensíveis para você, eu não recomendo a leitura desse livro, porque tudo que ela passa com relação a esse assunto é extremamente gráfico. E aí pode realmente dar uma quebrada na nossa cabeça. Eu acho que esse livro é muito importante. Eu acho que se você se sente pronto para uma pancada dessas, eu acho que é importante a gente ler. Mais do que tudo, esse livro fala sobre a humanização da figura da mãe, porque a nossa sociedade, ela constrói uma figura muito divinizada do que é a mãe, né, do que é ser mãe. E aqui a Janet, ela mostra que não é assim que funciona. Que mães são seres humanos, como quaisquer outros, capazes de tudo que um ser humano é capaz, tanto para o bem quanto para o mal. Então são seres humanos capazes de atitudes maravilhosas, de serem pessoas muito boas e de criarem pessoas muito boas, da mesma forma que são pessoas capazes do pior que o ser humano tem para oferecer e acabarem traumatizando quem elas estão criando e até mesmo criando pessoas ruins, porque elas foram pessoas ruins. É um debate muito claro aqui e é um debate que começa pelo próprio título, porque ela faz muita questão de falar que ela deixou esse título para chocar as pessoas, porque ela não se sente feliz pela morte da mãe dela. O título ele é a pura ironia, mas é foda. Eu não tenho muito o que falar, mas, né, além dos 30 minutos que eu já falei, eu só sei que é um livro do cacete, tá? E assim, vá com calma, mas se você acha que tá pronto para lidar com isso daqui, vá. Vá porque me deixou muito reflexiva. E eu acho que esse é o ponto de uma boa literatura, sabe? Deixar a gente pensando. E aí o último livro que eu quero falar para vocês hoje é um livro que eu li no Kindle, por indicação de uma amiga minha chamada Mariana. Ela também tem um canal aqui no YouTube, chama Mary Reddit. E eu acho que vocês deviam ir lá conferir, porque ela posta vídeos de bullet journal e são maravilhosos. São maravilhosos. O antepenúltimo livro que eu li foi Priest, da Sierra Simone. Primeiro livro que eu li dessa autora. É um livro que infelizmente não tem tradução para o português ainda, mas eu acho que devia ter, porque, gente, esse livro é muito bom. Pela capa, eu não sei se tá dando pra ver direito, dá pra perceber que esse é um livro de putaria. É muito claro isso, tá? Porque, assim, homem seminu, certo? E é um livro de putaria de muita qualidade, tá bom? É de muita qualidade. A narrativa é de qualidade e a putaria é sensacional. Mãe, pai, se vocês estiverem assistindo, eu sinto muito. Daqui pra frente é só pra trás. E é o seguinte, gente, eu já esqueci o nome de todo mundo aqui, tá? Não sei o nome, eu vou chamar Meninão e Meninona, porque eu não lembro o nome. Mas é sobre um meninão que se ordena padre depois de passar por uma situação extremamente traumática junto da família dele.
ele decide se ordenar padre para tentar melhorar a relação que as pessoas têm com a Igreja Católica. E ele faz isso porque ele realmente sente uma vocação. Ele precisa tentar restaurar a fé que as pessoas possam ter em Deus. E ele tenta fazer esse trabalho na paróquia da cidade onde ele morava, que foi, inclusive, o palco para a tragédia que aconteceu com a família dele. A família dele não foi a única afetada. E assim, eu imagino que vocês possam, né, supor o que aconteceu, mas eu não vou falar, porque se alguém quiser ler, isso é uma parte importante da história. E aí, gente, ele tá lá vivendo a vida dele de padre, até que um belo dia, num dia de confissão, entra uma moça no confessionário e ele ouve a voz dela e ele fica, nossa, que voz bonita. E aí, pelo buraquinho ali do confessionário, é que eu só vi em filme, gente, eu nunca fui católica, nunca me confessei, então eu não sei se é assim que acontece ainda, mas sabe quando você vê no filme aquela cabine com o padre e a pessoa fala, perdão, padre, pois pequei, e aí o padre, quais são os seus pecados, minha filha? É ali que acontece. E aí tem os buraquinhos ali, e ele vê pelos buraquinhos que aquela menina é uma menina bonita. E ela é bonita, e ela tem uma voz bonita, e ela é toda bonitona, e ela começa a falar com ele, e ele fica, meu Deus do céu. E ela tá contando várias coisas pra ele. E ela foi pra igreja porque ela tá sentindo necessidade de se reconectar. Na verdade, ela tá sentindo a necessidade de se conectar com algo maior do que ela. E aí começa um rally-rola. Gente, começa uma putaria herege. Se você tem uma sensibilidade um pouco maior e você ficaria muito chocado de ler coisas sexuais dentro da igreja e envolvendo coisas da igreja, não é um livro para você. Porque assim, a coisa mais leve que acontece nesse livro é ele comendo ela na sacristia. Eu só vou deixar isso aqui. E ele começa esse relacionamento com essa menina, os dois transando igual um casal de coelho, entendeu? Eles não conseguem ficar sem se comer por 5 minutos. Mas, para além dessa putaria, que como eu disse, ela é muito bem escrita, eu achei que a autora foi bastante corajosa e ela trouxe alguns debates muito bons para esse livro. O livro é inteiro do ponto de vista do meninão, tá? A gente não tem o ponto de vista da meninona. E ele começa a se questionar muito sobre o papel dele, sobre o que ele tá fazendo, sobre o que é pecado ou não. E ele começa a conseguir enxergar Deus em todos os lugares, inclusive durante o sexo com a menina. E eu acho isso muito corajoso. Porque se a gente pensar que Deus é dito como onipresente, então ele está presente em todas as coisas, é natural, né, é lógico pensar que ele também está presente quando você está lá comendo, entendeu? Seu parceiro, ou sendo comido também. E é meio lógico pensar nisso. Mas a gente não pensa, porque é Deus, é o maioral dos maiorais. E parece errado pensar nisso. Mas será que é tão errado? Porque assim, seguindo essa lógica, Deus fez tudo o que nós conhecemos, inclusive o ser humano. Então foi Deus que fez nossas partes íntimas e foi Deus que colocou dentro da nossa biologia as áreas erógenas. Então a gente sente prazer por causa dessa... Tá muito difícil Olha, tá difícil. A gente sente prazer durante o sexo porque Deus quis assim. E também um pouco porque eu acho que se não houvesse prazer enquanto a gente transa, ninguém engravidaria. Porque engravidar parece um bagulho bizarrão, tá? Na verdade, engravidar é um bagulho bizarrão. É bizarro e eu acho que ninguém passaria por isso se transar não fosse bom. E eu acho, gente, que é muito lógico a gente ter essa conversa. Eu acho que é muito lógico a gente parar pra pensar por esse lado e eu acho que isso pode trazer uma relação totalmente nova com o divino. E aqui ele fala do Deus cristão, né? Mas não precisa parar por aí. Eu acho que a gente precisa ter uma visão um pouco mais humana, não tanto porque isso pode gerar merda, mas um pouco mais humana do divino, sabe? Eu gosto muito da figura de Exu e Pombogira nas religiões de matriz africana, mas especialmente dentro da Umbanda, porque eles trazem muito esse debate.
Eles trazem muito essa conversa pra realidade e é maravilhoso. É maravilhoso. E quebra a nossa cabeça, tá? A gente que sai de dentro da igreja e vai parar num terreiro, a gente fica bem a bublé das ideias. Falo por experiência própria. Gente, esse foi o último livro que eu li. E assim, eu achei muito bom. É triste que realmente não tem tradução dele pro português que eu tenha visto. Mas se você consegue ler em inglês, e se você gosta ou não se incomoda com cenas de putaria, porque aqui tem muita putaria, eu recomendo. Foi um livro que, além de tudo, me deixou reflexiva também um pouco, sabe? Eu gostei. Então, gente, eu acho que é isso, tá? Eu tô me sentindo mais confortável pra falar, entendeu? Eu tô me sentindo mais confortável de gravar. E eu acho que isso vai incentivar que eu grave um pouco mais. Então, gente, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Comenta aí comigo, né? Solta aí nos comentários o que você achou, se você não gostou. E acho que por hoje é só. Então é isso, um beijo e até a próxima. A partir disso, eu vou ter que voltar tudo, porque eu não lembro onde eu parei.